Quem acompanhou ontem essa entrevista, né? O Jair Aguiar, todo mundo sabe a história, eu não vou ter que contar de novo. Vocês chegaram agora de Marte, todo mundo sabe. Um abraço para Jabatiúma, Minas. Eu vou pegar a opinião de vocês já estão falando aqui, vamos começar com a opinião de vocês, que eu dou bastante isso. Só queria pedir para vocês tomarem cuidado com o que vocês falam das pessoas aqui no chat. Existe um negócio chamado Marco Civil da internet. Eu trouxe outro dia a advogada, doutora Jamile, para falar sobre isso que vocês escrevem aqui. Quando você escreve, o padre é pilantra, esse padre é cafajé, tudo isso é crime, gente. Isso é crime de calúnia ou difamação ou injúria. E se vocês não escapam, pode ter VPN o que quiser. Tomem cuidado com o que você escreve, né? É perigoso para vocês. Eu não vou ser processado, vão ser vocês. Podem criticar, só não pega leve, gente, né? Eu não quero que vocês sejam processados, perder dinheiro, porque ó, qualquer acusação dessa, gente, pode botar, você vai gastar, se você não for condenado, uns 20 contos de advogado. Então vale a pena. Toma cuidado, gente. Vai lá. O que é? Achei triste. Eu também achei triste, né? Lancelotti. Padre Mídia pode. Sou juiz. Sou artista plástica, uma embalagem de margarina vira o que eu quiser. É verdade. Fábio de Mello é um padreco. Tem gente que não sabe a história. Tá bom. O que aconteceu? O padre Marcelo Cismei, padre Fábio de Mello foi há 10 dias aí na Joinville. Eu não sei fazer o quê, foi cantar numa igreja, né? Estava acompanhado de um amigo, e daí na volta quer comprar doce de leite. O doce de leite, ele queria o doce de leite diet, eu nunca vi isso, mas tudo bem. O doce de leite normal custava R$ 49,90. O doce de leite diet custava R$ 69. Então, R$ 20 aí de diferença. Ele pega o diet, ele não, a pessoa que estava com ele lá, estão falando que chama Gabriel, Rafael, sei lá, lá no. Tem todas as câmeras. Vai lá, vai pagar isso daí. Quando vê que o preço é maior, a Caixa chama o Jair para falar: escuta, quanto que é isso aqui? Ele falou: R$ 69,90. Aí eu acho que o cara fala para a Caixa, porque dá para ver pelo vídeo que o Jair não fala em nenhum momento nem com o padre Fábio de Mello, nem com o companheiro que estava com ele lá. Ele só fala com a Caixa, vira, e dá para perceber que ele está completamente neurótico. Tem 20 pessoas dentro do café Havana, lá em Joinville. Dá para ver que está lotado. Tem gente sentada, tem 13 mesas, estão todas lotadas. E ele não sabe o que está acontecendo, ele não reconhece o padre Fábio de Mello. E aí ele está na correria aí, acho que a menina chama ele lá, porque ele fala com ela uma hora, acho que ela pergunta assim, quanto que é isso aqui? Ele fala R$ 69,90, e você já sai correndo, porque o diet era mais caro. E aí o padre Fábio de Mello vem falar que foi super mal atendido, que ele deu um esporro em todo mundo, porque falou alto, gritou com os funcionários, e dá para ver no vídeo que não aconteceu nada disso. Então foi muito estranho o porquê o padre Fábio de Mello fazer isso. E o que ele faz? Em vez de reclamar no saque da Havana, em vez de ligar no Procon, sabe? Em vez de chamar o gerente, conversar com ele, o que aconteceu, porque o Jair pega assim, olha, a plaquinha tá virada lá, mas olha, o doce de leite diet é mais caro, como tudo, né? Chocolate diet é mais caro, tudo é mais caro. E fica por isso mesmo, alguma coisa. E aí ele sai, ele passa inclusive pelo padre, pelo amigo do padre, e não olha na cara deles. Dá para ver tudo que aconteceu e ele está desesperado. Gente, ele não para, ele está limpando a mesa, arrumando a mesa, tirando aqui, atendendo falando com o funcionário. Ele está sozinho, ele mais uma pessoa dentro do. E tem mais de 20, tem umas 15 pessoas ali que dá para ver no vídeo, porque tem mais mesa para trás. Tanto que o Jair fala que ele achou que o padre, sem ele saber que era padre, e o amigo deles queriam uma mesa. Tudo que passou pela cabeça dele. Aí o padre vem e faz uma postagem em sua rede social, com 26 milhões de pessoas, reclamando do lugar e do gerente.
Aí muita gente me falou assim: ah, mas ele não falou o nome do gerente. Não interessa, gente. Você está falando onde que você está, a cidade que você está. Acabou, gente. Todo mundo sabia quem era o gerente. Entenderam? E aí a vida do rapaz virou um inferno, porque ele ainda é demitido. Ele não sabe que é demitido, ele contou ontem. Vamos botar um trechinho aqui, gente. Eu fiquei bem chocado, sabe, com essa história. Vamos botar um trechinho da live que eu fiz com ele ontem, vai? Vale a pena, ele merece aqui. Que mais? Eu ia falar, espera, não vai ser processado. Ele pode processar várias pessoas, né? Eu não sei se já ele vai processar. Deixa eu ver. Vamos ver, eu vou deixar um pouco rápido para não demorar tanto. Peraí, fiquem aí. Porque eu vou falar para vocês, eu vi muita gente escrevendo aqui que chorou ontem, né? Porque o menino, ele é filho, é o caçula de 13 irmãos. O pai dele abandonou a família. A mãe dele morreu agora há pouco tempo. Ele fazia faculdade de Direito. Um menino que não tinha nem o ginásio completo, nem o colegial. Ele se formou na pandemia, online. Estudou que nem um condenado. Passou no Enem. Está no 7º semestre de Direito. Passou e conseguiu uma bolsa de 100% numa faculdade de Direito, gente. Então, é um cara super esforçado, que dá para perceber que ele não fez nada. Só que, assim, de repente, ele fala que ele acorda no domingo, né? O padre posta no sábado, isso acontece na sexta, o padre posta no sábado, e no domingo tem milhões de pessoas entrando lá na rede dele, acabando com ele, chamando ele, tem que ser mandado embora, canalha, etc, né? Ele falou, eu não sou ninguém, eu estou aqui trabalhando, tentando tocar minha vida, sabe? Levar comida na minha casa, para minha família, e de repente eu virei o alvo de milhões de pessoas, porque até surgir a versão dele, ele estava sendo massacrado. Porque, gente, as pessoas que seguem o padre Fábio de Mello amam o padre Fábio de Mello. Então, hoje na internet ninguém checa absolutamente nada. Então, esse rapaz foi detonado aí durante 2, 3 dias. E aí ele acorda no domingo, pergunta para os chefes dele, ele fica preocupado o tempo inteiro, que vai ser demitido, as pessoas falam que não. Então, peraí, vamos ver, vai. Tá bom o áudio aí, gente? Só para... Deixa eu perguntar para vocês. Cadê eu? Tá bom o áudio, gente? Só para eu saber aqui se tá com delay, se não tá. Mela, que absurdo isso. Espera aí, vamos botar aqui. Fala se tá bom aí o áudio. Povo de Joinville, pedimos aí, né? Olha, eu também vou falar para vocês o seguinte, é uma coisa do linchamento na internet. Eu acho que o meu trabalho é trazer os dois lados mesmo, né? Vamos lá ver um trechinho. Obrigado, querida. Pelando. Vamos lá. Deus. Aí a empresa repostou esse vídeo nos stories. E como eu segui a empresa, né? Apareceu pra mim. Aí eu vi esse vídeo, foi onde eu assisti esse vídeo desse padre, onde esse padre fala que ele é muito amigo da empresa, dos donos da empresa. Aí os O donos cara foi lá, o cara... através desse vídeo. Então, na mesma hora, eu entrei em contato com a empresa, no grupo de gestão, perguntei para eles se realmente eu havia sido demitido, porque durante o dia todo eu fiquei perguntando, eles falaram que não, que era para mim continuar trabalhando, que eles estavam resolvendo isso. Aí um dos donos me respondeu assim, não, aquilo lá é fake news. Inclusive, a gente já entrou em contato com esse cara e a gente já pediu para ele excluir o vídeo. E daí, quando eu voltei lá no perfil desse padre, realmente já tinha excluído o vídeo. Mas ele tinha postado o vídeo e a empresa repostou nos stories. Aí, no outro dia que foi nesse cliente, cara, eu já tinha quase 50 anos. Mas você mora com a sua mãe ainda? Não, minha mãe faleceu em 2015. Sinto muito. Mas então, mas peraí, mas você ainda está estudando ou parou a faculdade? Aí, quando eu estava falando, né, para você, então, eu tive tudo, com esse afastamento, eu não vou conseguir terminar o meu semestre, esse semestre, não tem condição, né? Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Eu vi muita gente falando que a história, você pode contar assim, o padre ele entrou na cafeteria, aí ele queria comprar o quê? Era um bolo, um chocolate, o que era? Qual a qualidade? Então, no momento ali, nesse dia 10, era a véspera do Dia das Mães, né? Foi um dia de bastante movimento na loja, tanto que eu não posso afirmar, assim, com certeza absoluta, mas eu acho, pelos
pelo que eu vi ali desde o dia da inauguração, que era eu que cuidava do fechamento do caixa, foi o dia que mais vendeu, né? Se não foi o que mais vendeu, bateu bem pertinho. Então foi um dia de bastante movimento na loja. Eu estava fazendo meu trabalho normal ali, como eu sempre fazia todos os dias. A nossa equipe ela não é uma equipe muito grande, é uma equipe reduzida. O horário que o padre entra na cafeteria, alguns funcionários estavam no intervalo de almoço, então estava eu e mais um ali atendendo o pessoal. E no momento que entrou, estava decorando as mesas, o Dia das Mães, né? Eu vou mostrar aqui o vídeo, porque as pessoas vão ver que está lotada mesmo. Tem muita gente, só estava você e mais um funcionário nessa hora? Do lado de fora, no atendimento. Pode falar, eu tô mostrando um... Olá, gente. Dá para contar aí, só aí nesse vídeo, nessa imagem, tem 13 pessoas, só que o café vem para cá também, tem mais mesas, tem mesa lá do lado de fora que a gente não está vendo. Ele e mais um funcionário. E não perceberam, eu já vi muitas vezes, ninguém reconheceu o padre Fábio de Mello, né? Mas importante, vamos lá, ele está explicando a versão dele aqui e a gente vai acompanhando as imagens. Um trecho do vídeo aqui, sem som, tá muito cheia mesmo. Aí, como você percebe, eu tô lá no canto. Eu tô enfeitando as mesas, porque na noite de sábado para domingo, eu fiquei aqui em casa até por volta de umas 3h30 da manhã, fazendo os enfeites da mesa. Né? Peraí. Você tá enfeitando a mesa, você tá do lado direito do vídeo? Isso, o de rosa lá de camisa. Você tá de azul ou de rosa? De rosa. Tá. Tô de rosa. Tá, tô vendo você aqui. Eu tô com uma sacola na mão, né? Sim. Essa sacola, ela tá cheia de enfeite, que eu tava arrumando, eu tava decorando pro Dia das Mães. Então, eu tava fazendo 1000 coisas ao mesmo tempo, sabe? Eu tava atendendo, eu tava levando pedido na mesa, eu tava tirando pedido, eu tava recebendo o cliente na loja. Tem 2 pessoas atendendo. Eu e mais um funcionário. Não, tem mais um, acho que... Deixa eu ver se tem lá no fundo mais um, peraí. Parece que tem mais uma pessoa lá na frente, lá no balcão, só que eu não sei se tá comprando nada ou não. Mas tá lotado. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pessoas. Se tiver mais uma aqui atrás, num café pequeno desse, só 2 pessoas atendendo, não é fácil, né? Aí tem que fazer o pedido, né? Tem que atender o cliente, tem que fazer o pedido na mesa, tem que levar o pedido para a cozinha, aí você tem que pegar o pedido lá da cozinha, levar para o cliente na mesa. Quando o cliente levanta para ir embora, você tem que limpar a mesa, peça, porque sempre nesse dia o pessoal chegava ali e não tinha mesinha para sentar, porque só tem 11 mesas no café. E aí eu tinha que limpar para poder já liberar a mesa para outra pessoa sentar. Dá para ver que você não tá parado aqui, você tá andando o tempo inteiro. Olha, tá. Sim, aí o padre, né, ele entra na cafeteria, eu não vi ele entrando, né, não percebi, porque eu falei, no momento da correria, quem trabalha em restaurante, quem trabalha com alimentação, sabe que é muito corrido, você não tem tempo para parar e ficar olhando para todo mundo que entra no local. Quando Você reconheceu ele? Você reconheceu ele? Não reconheci ele. Não? Eu acho que ninguém reconheceu ele na cafeteria, porque você pode ver que no vídeo ninguém levanta para tirar uma foto com ele, ninguém levanta para pedir a bênção dele, ninguém conversa com ele. Eu não percebi, não vi ele. A única parte que eu vi foi essa parte do vídeo aí, que vazou. Eu não vi mais nada. Entendi. E que horas que ele vai reclamar lá com você depois? Ele não vem reclamar comigo. Em momento algum ele me procurou para poder dialogar. Ele afirma, no primeiro vídeo que ele postou, que eu tratei ele com um tom de arrogante, que eu tive... O que dá para perceber é que ele não falou com o padre. Ele não falou nem, o Jair não fala nem com o companheiro lá que estava com o padre. Então não tem essa história de que ele tratou alguém, né? Quem chama ele lá para perguntar na história do preço, olha, para mim, gente, foi uma baita de um engano ali, porque o cara pega o doce é mais caro porque é diet. A menina devia, eu acho, a menina do caixa podia ter falado, olha, ele ali, aquele rapaz, pegou o doce e tá lá na prateleira que custa tanto. Só que agora, aqui no caixa, marca tanto, você pode ver o preço. Eu acho que ela deveria ter falado isso, porque dá para perceber, e a imagem não mente, gente. O Jair não conversou nem com o padre Marcelo, estou com ele na cabeça, padre Melo, e nem com o amigo do padre Melo que estava lá. Quem fica tendo algum contato com eles é a Caixa. Então, como é que o cara pode ter atendido mal todo mundo se você está vendo ele correndo por todo lado? O que é o canal do quê? Sacerdócio. Não fiquem com nojo, também não é assim. Mas a demissão dele é pior, gente. Vamos ver se eu acho aqui. No segundo vídeo que ele postou, ele também afirma que em momento algum a gente trocou nenhum tipo de palavra. Ué, mas então por que você acabou sendo demitido por algo que você não fez? É isso? Então, aí a minha demissão, ela gerou por conta da repercussão que o vídeo teve. Depois que eu falei para ele, eu fiquei sabendo da demissão através do vídeo desse outro padre. Isso aqui é o maior absurdo de toda essa história dos donos da Havana lá em Joinville.
Ouçam. Na segunda-feira, eu fiquei sabendo, por conta que já estava em todos os sites, quando um dos sócios chegou na empresa para conversar comigo, que ele falou, aí eu falei para ele, mas não faça isso comigo, eu acabei de entrar, né, eu acabei de registrar minha carteira dia 17, hoje era dia 12, no caso, né, foi na segunda, a minha carteira vai estar suja, né, como que eu vou ficar com a minha carteira com um gerente que ficou 23 dias trabalhando na gerência, que explicação que eu vou dar? Aí ele falou assim, não, eu sei que você não fez nada de errado, Jair, a gente viu as câmeras de segurança, tanto nós quanto a franquia mesmo, né, que é a representante no Brasil, a gente assistiu o vídeo, a gente conversou, a gente fez reunião, a gente realmente viu que você não está errado, a gente sabe que você é inocente, mas eu quero que você entenda que Fábio de Mello é uma pessoa muito querida, ele tem mais de 26 milhões de seguidores no Instagram, ele é uma pessoa conhecida no Brasil. Mas pera um pouco. Então é mentira, eu não tô vendo você conversar com ninguém aqui. Eu queria agradecer também ao Metrópole simpático aqui, que eu peguei emprestado o vídeo dele. O que eu tô olhando aqui, você não conversou com ele, nada disso aconteceu. Por que que ele foi na rede social falar que ele tinha sido mal atendido? Será que ele confundiu? Foi algum funcionário seu que tratou ele mal? Porque é um Não foi. absurdo. Não foi. Ele tirou da cabeça dele, inventou tudo isso? Eu também queria entender o porquê que ele fez isso. Eu também queria entender. Você não foi lá falar pra ele que o preço é esse mesmo e eu não... Não falei. Cara, mas ele tirou da cabeça dele isso? A única coisa que aconteceu, a menina do caixa me chamou, ele alega no primeiro vídeo que foi ele que foi lá na prateleira, pegou o doce e foi pro caixa. Eu não sei se foi ele que pegou o doce, por quê? Não é ele que pegou o doce, dá pra ver no vídeo, é um amigo dele. Ele não mexe em nada. O que eu vi também, como eu falei para vocês, eu não percebi o que estava acontecendo ali no momento. Mas assim, quem que tá lá no caixa segurando esses 2 doces de leite não é ele. É um rapaz forte, bombadinho. Tava com ele, que tava com ele. Isso. O padre fica lá no canto, afastado lá, como vi no vídeo, conversando com outra pessoa. Esse rapaz que tá lá no caixa, ele que se dirige sozinho pro caixa, com esses 2 potes de doce de leite, é ele que dialoga com a menina, depois o padre vem, o padre fala que chamaram ele, mas pode ver no vídeo que em nenhum momento foi chamado ele simplesmente vem, porque ele já tava mesmo para sair para fora, ele passa por trás desse rapaz, de camisa vermelha, e vai ver os alfajor, que fica exposto ali do lado de fora ali. E o rapazinho de regata vermelha que aponta lá para a estante. Então, quem que faz o questionamento ali do valor não é o padre, e sim aquele rapaz. Aí a moça do caixa me chama para poder verificar o preço. Aí eu fui lá verificar o preço, vi que realmente a plaquinha estava numa posição diferente, né? Quanto a isso, a gente não vai discutir esse fato aí, porque se houve um erro de precificação ou não, né? Eu não estou aqui para julgar isso, nem para me defender também a respeito disso, porque o Código de Defesa do Consumidor, ele é claro, né? A gente sabe, né? Que se a precificação está errada, a empresa tem que cumprir com aquilo, a gente sabe. Porém, no momento, eu não vi isso. Eu não percebi, não achei necessidade de... Porque a menina do caixa, ela não me falou que o cliente estava questionando, que o cliente queria levar o produto mais barato, entende? Até então, ela me chamou para verificar o preço do produto. E foi o que eu fiz, eu verifiquei o preço do produto. Eu vou, pego a plaquinha, volto, oriento a minha equipe ali, e nisso o pai começa a me seguir. Só que ele não fala comigo, ele só fica andando atrás de mim. Tanto que eu não percebi que era ele, e eu desvio dele, por quê? Porque eu pensei que era um cliente que estava procurando uma mesa para sentar. Entende? Porque as pessoas entram ali, é uma loja nova, né? Então muitas pessoas entram ali porque são curiosas, querem ver como que é, querem dar uma olhada no cardápio. Então eu desvio dele, vou lá, volto na prateleira, arrumo lá, volto ali com a menina do caixa, falo para ela, né, que o preço lá tava, a plaquinha tava de edição diferente, né? Mas o preço era aquele mesmo, mas eu falei para ela. Não falei para ele, também não falei em tom alto, com arrogante, não falei nada disso. Você não falou, tem que levar por esse preço aí, você não falou nada disso. Eu não, capaz, jamais ia falar uma coisa dessa. Inacreditável, gente. Jamais. Aí a menina do caixa mesmo pode provar que eu, no momento algum, eu falei isso. Que se eu tivesse falado, ela teria ouvido, porque ela tava ali. A minha conversa era com ela. Entende? Então a menina do caixa pode falar que eu não falei isso, em momento algum. Aí eu saio com a sacola de novo de enfeite, porque como eu falei, eu estava decorando a loja do Dia das Mães. Eu saí e volto a trabalhar normal. Se tivesse havido ali uma discussão, alguma coisa, a gente teria ficado de frente um pro outro. A gente teria dialogado. Porque para haver uma discussão, tem que ter um diálogo. E esse diálogo não teve. Nem com o padre, nem com ninguém da equipe dele. Eu simplesmente tratei tudo com a menina do caixa, saí e voltei a fazer meu trabalho normalmente. Isso é Deus do céu. Jair, quanto você ganha por mês? Ganhava, né? Lá com os 40%, né? Do cargo de gerente, era 3 mil. Eu queria primeiro usar esse canal aqui que eu tenho. A gente tenta ajudar quem a gente pode. Eu estou simplesmente chocado. Né? Vou pedir, inclusive, da assessoria do padre Fábio de Mello. Pode entrar em contato comigo, eu vou tentar falar também, porque isso para mim é um escândalo. Muito pior do que eu pensava. Você foi, se é assim do jeito que você está contando, você foi caluniado, destruído por um padre. Aliás, 2 padres, né? Eu nunca vi também. Esse caso, para mim, olha, eu vou te falar, Jair, é surreal. Não tô acreditando nisso, cara. Muita gente. Queria pedir para você, se você for empresário, para ajudar o Jair, porque ele foi vítima da imprensa, ele foi vítima de 2 padres. Cara, eu tô chocado, cara. Ó, quem puder seguir o... Quem puder seguir o Jair ali no Instagram, ajudar. Aliás, queria agradecer aí, porque ele já acho que passou 10 mil aí pessoas.
Deixa eu falar uma coisa. Eu conversei com o outro padre, o padre Fabrício, e a gente acabou se entendendo. Eu entendi um pouco o lado dele. Ele colocou um vídeo, depois ele retirou o vídeo. Então, eu acho que culpar o padre Fabrício por qualquer coisa também não dá. Tudo começa aí com o. Ele me explicou o vídeo inteiro, eu consegui o vídeo inteiro. Ele faz uma crítica, sim, ao padre Fábio de Mello, o padre Fabrício, lá de Joinville, falando que, na verdade, o fato de ter exposto o Jair acabou expondo a loja, expondo os outros funcionários. Até aí eu entendi também. Mas, de qualquer forma, ele acabou tirando o vídeo do ar, então está tudo certo. Ele também não fez um ataque direto ao Jair. Mas, de qualquer forma, quem puder seguir ele, eu agradeço. Deixa eu ver. O padre Melo, não quero saber de orientação sexual, gente, isso não tem nada a ver. Tem uma moça aqui, já ofereceu emprego ao Jair? Quero ver se ele vai conseguir um empreguinho de 3 mil reais. Ele saiu da faculdade, né, gente? Não, o padre sabe que ele publicou. Não, o padre Fabrício, falei com ele ontem, foi muito gentil. Eu entendi o que ele fez, sabe? Ele é amigo do dono da loja. Eu entendi o que ele falou, porque assim, ele não queria que prejudicasse a loja e os outros funcionários, porque daí, de repente, todo mundo vai boicotar a Havana, e isso é verdade, né? E aí acaba prejudicando os funcionários. A loja fecha, por exemplo, a gente já sabe, né? Muitos lugares faliram por causa de boicote. Eu entendi, né? Mas ele não atacou o Jair diretamente. Ele não defendeu, mas também não atacou. Então, que seja. Ele entendeu também meu lado, tá tudo certo. Mas eu acho que o padre Fábio de Mello que tem que responder por isso, né? Porque agora o padre deu piti, deu. Não tem essa moça do caixa a favor da empresa, tem imagens, né? O Ministério do Trabalho já sabe como é. Olha, perguntei para o Jair, ele gostaria que essa menina fosse ouvida mesmo, né? Porque ele falou assim, ela sabe que eu não fiz nada. Agora vai colocar mais gente no ar. Já pensou se a empresa vai pressionar ela para falar a favor, você entende? Agora já está mal para a empresa. Você me desculpa, mas assim, não adianta agora a Caixa, né, sei lá, ser convencida, porque conversando com o Jair, ele deixa claro, fala assim, olha como ele está conversando com ela no vídeo, né? Alguém perguntou se tem áudio aqui no... Não tem áudio. Ou tem áudio também. Deixa eu ver se tem áudio. Peraí, gente. Boa pergunta. Vamos ver se o Metrópolis tinha áudio. Café, Fábio de Mello. Eu acho que eu tirei o som ontem. Cadê o café? Café. Cadê? Tá aqui. Espera um pouquinho. Isso aqui é do... Espera aí, tô procurando. Café... Onde tá essa porcaria aqui? Não tô achando agora. Poxa. Metrópolis. Olha, já estão fazendo corte aqui no Metrópolis. Espera aí, fiquem aí. Tadinho do gerente. Então, todo mundo aqui... Tem muitas pessoas ficaram do lado dele, lógico, né? Não sei, não vou achar aqui. Depois eu vejo. Não sei se tinha som, não. Câmeras. Peguem as câmeras. Saco. Gente, tem 500 vídeos disso, mas não acho o vídeo do Metrópolis. Paciência. Desculpa, vamos lá ver. Vamos ouvir as opiniões de vocês. Agradecendo mais uma vez que finalmente chegamos a 100 mil inscritos no canal de corte do Fábio, hein? Não tem problema, Marco Paulo. Eu não faço meio matéria para coleguinhas de imprensa. Obrigado por você falar isso, mas isso faz a menor diferença. Nunca foi assim, né? O padre fez doce. Não, deve ter o áudio, mas não muda nada, gente. Depois, olha, eu pego o Metrópolis aqui. Caramba, cadê as imagens? Espera aí, imagens do café. Peraí. Tinha, acho que som. Eu acho que tem som, sim. Peraí.
Vídeo desmente. Padre. Pronto, vamos ver aqui se eu conseguir. Caramba, cadê a porra do vídeo? Caraca, porque por isso que ninguém mais lê site, né? Você entra na porra do site, só tem pop-up para ficar fechando. Quem que vai querer ler um negócio para ficar apertando, desligando toda hora? Puta merda, gente. Por isso que as pessoas estão trocando leitura por vídeo. Quem é que aguenta? Vídeo, desmente, padre, Fábio. Vamos ver aqui o Jornal da Tarde. Vamos ver se tem som isso aqui. Não tem som. Não tem. Não tem som. Que droga, hein? Não tem som mesmo, né? Cadê? Metrópolis, Fórum, Padre Fábio Melo, gerente volta de... vídeo vazado mostra padre. Vamos ver a Fórum aqui que ela dá. Também não tem som. Cadê o vídeo? Todo mundo tem a mesma coisa, né? Olha, esse Vinícius Betiol conseguiu, hein? Vazou o vídeo do padre. Padre está com um fortão ao seu lado, reclama de alguma coisa, o gerente aparece e fala com os funcionários, vai embora. A versão do padre que houve discussão e que foi tratado pelo gerente é mentirosa, porém custou o emprego dele. Não, tem câmera de segurança que grava áudio também, não tem isso. Tem câmera que grava tudo. Mas não adianta, dá para ver na mensagem, ele não está indo discutir com ninguém, gente. Deixou de agir como padre, Feltrin, na verdade, ele sentiu o fato de não ser tratado. Não dá para saber isso, né, gente? Isso não dá para ter certeza, mas assim, eu acho que os dois erraram. Fim de carreira parece. Não é fim de carreira nada, ninguém lembra disso. Oi, querida. Independentemente de qualquer coisa que tenha ocorrido, o padre, um influencer, isso dá ele um poder de cancelamento inimaginável. Ele poderia ter resolvido isso perfeitamente. Sabe que você jogar 26 milhões, né? Porque quando você faz um negócio desse, quando eu tenho tanto cuidado com isso aqui, gente, por isso que eu fico falando toda hora para vocês, assim, cuidado que vocês postam, não vão lá na rede social de Ana Hick, mande calabresa, porque mesmo perto de um Fábio de Mello, quem sou eu aqui, né? 550 mil, ele tem 26 milhões. Mas mesmo assim, se eu quisesse perseguir as pessoas, fala, vamos lá, vamos pegar, vamos cancelar o Fábio de Mello, eu tenho certeza que um monte de gente diria, por isso que eu tomo cuidado. Agora fazer isso, cara, com 26 milhões de pessoas, né? Um horror. Proibido vídeos com som em ambiente público. Eu já vi vários. A câmera na rua, já vi um monte. O Jair não pode abrir um canal, vai falar do quê? A pergunta que se faz é por que o padre Fábio de Mello? Porque é humano, né? Eu imagino. Só que ele não imaginava que ia acontecer isso que aconteceu com o rapaz, porque o Jair fala que ele acorda na manhã do domingo e ele está sendo destruído por todo mundo. Ele fala assim, não sabia, as pessoas xingando ele de todos os nomes, né? Vamos ver mais um trechinho aqui, tadinho dele, cara. A forma como ele foi demitido, né? A culpa também, eu coloco aqui, a grande culpa é da gerência aí, né? Dos donos da franquia, que simplesmente o cara fala para ele que não, a gente sabe que você é inocente, mas não podemos enfrentar um Fábio de Mello. O que é isso, gente? E o Jair fala a verdade, ele fala assim, pô, me afasta uma semana, 2, mesmo sem salário, só para baixar, depois eu volto, né? Não, tinha que demitir. Olha, é jairaguiar.r, tá bom? Quem puder seguir, Jair, eu sinto muito por você, espero que você volte nesse semestre aí a estudar, assim que acabar isso aqui. Também está sofrendo por conta disso, entende? Porque não afeta só a mim, isso afeta toda a minha família, entende? Até os meus irmãos não convivem comigo, mas isso também afeta eles, porque as pessoas começam a fazer questionamento, começam a julgar, enfim, tudo isso que é passado aí. O que mais me deixou, assim, bem abalado mesmo foi o fato, não pela contextualização ali da precificação, né? Quanto à precificação, a gente não vai discutir direito do consumidor, porque realmente o padre
ele tivesse pedido para falar comigo. Se ele fala, eu quero falar com o gerente. Se ele chega, ele vem até mim e fala, olha, né, ali o preço está assim, tá assim, ele dialogasse comigo, porque quando o consumidor ele vê o produto errado, ele tem que avisar, né? Ele tem que conversar com a gerente, ele tem que conversar com o fiscal, com alguém ali da loja para poder tentar resolver o problema. Só que você nunca falou com o padre não, ali dentro? não, se ele tivesse pedido para falar comigo, se ele tivesse pedido para conversar comigo, a gente teria resolvido aquela situação ali. E assim, um problema desse, a gente resolve, que nem ele menciona ali o Código de Defesa do Consumidor, ele menciona que a lei tem que ser respeitada, tudo bem, lógico, isso daí eu não vou contrariar ele. Mas só que para isso existem os órgãos de proteção, né? Existe o Código de Defesa do Consumidor, existe aqui em Joinville, o PROCON de Joinville, que pode estar intermediando isso. Ele poderia ter feito uma reclamação formal, ele poderia ter usado o saque da empresa, né? Porque como é uma empresa mundialmente conhecida, tem em 12 países, é uma empresa bem famosa. É a Havana, né? Havana. Ele poderia ter usado o saque para poder fazer uma reclamação formal, com a influência que ele tem, a empresa iria responder ele, né? Ele poderia, tinha outros meios para ele fazer essa reclamação formal de acordo com a lei manda. Mas aí ele preferiu me expor em redes sociais para mais de 26 milhões de seguidores que ele tinha. E daí, como ele é uma pessoa muito famosa, o pessoal começou a compartilhar e aí virou isso que vocês viram, né? A empresa também, no meu ponto de vista, a empresa também ela agiu mal, né? Porque ao invés deles ficarem do meu lado, porque eu era representante da marca ali. Olha aí. Eu estava representando a marca. Então, eles poderiam ter me chamado para conversar, porque eu fui atrás deles. Eu tenho como provar que eu fui atrás deles, para tentar se entender o que estava acontecendo, para poder explicar a minha situação. Em momento algum, eles me deram algum espaço para conversar. A franqueada mesmo, né, que é a principal do Brasil, em momento algum, ela me procurou, me mandou um e-mail, ou pediu para alguém falar comigo para entender o que estava acontecendo. A empresa deveria me afastar. Uma semana, 2 semanas que fosse, me afastasse, entende? Para poder verificar. Eu discordo, eu não tinha que afastar nada. Você me desculpa, mas esses dois, é uma franquia, né? Uma franquia. Não, mas assim, eu digo assim, poderia pelo menos afastar para poder entender, me dar um espaço, tentar ver o meu lado, entende? Mas não agir assim como eles fizeram, eles me mandaram embora, né? Que nem o sócio lá da empresa falou para mim que eles assistiram o vídeo, que eles fizeram uma reunião, que eles viram que realmente eu não tinha conversado com o padre, eles reconheceram que eu não estava errado, mas eles falaram para mim, entenda que a gente precisa fazer isso para você. A gente precisa te mandar embora. A gente não pode ficar com você aqui. Por quê? Porque a empresa é uma empresa muito famosa. E o padre ele é uma pessoa influente. O que ele falou está manchando o nome da empresa. Então a gente precisa te mandar embora para poder limpar o nome da empresa. Aí é isso que me deixa assim, mais indignado, porque a única coisa que um ser humano, sabe, tem de mais valor na vida é a dignidade. Entende? Isso está lá na Constituição Federal, está lá na Carta Magna de 1988. Primeiro artigo da Constituição Federal. Primeiro artigo. Qualquer pessoa pode pegar, tem no Google disponível. O primeiro artigo da Constituição Federal é a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana ela é um princípio inviolável. E a minha dignidade foi ferida, foi manchada, a minha honra. Porque eu estou sendo julgado, eu estou sendo criticado, porque as pessoas ouviram o lado dele. Mas quem sou eu perto dele, entende? Ninguém me deu voz. Eles preferiram me calar do que me escutar. Aí eu fiquei com toda a culpa, com toda a responsabilidade, porque a Havana fez uma nota dizendo que reconhecia o meu erro, porque é essa nota que eles publicaram, que eles reconheciam o meu erro. Mas para mim, eles falaram para mim que não. Que eles estavam fazendo isso por conta do nome da marca. Porque o nome era mais importante, o nome de uma marca, do que um ser humano. Então, é isso que mais me dói. Mas olha, eu tenho certeza que essa sua história vai viralizar isso aqui, as pessoas têm que saber o que você passou, você não foi ouvido, o vídeo mostra que você não falou com o padre, não foi o padre que estava com o doce, ou seja, é mentira. É mentira do padre. E ainda tem mais. Aparece ainda um outro padre para te prejudicar ainda. A fazer questionamento, começa a julgar, enfim, tudo isso que é passado aí. O que mais me deixou assim. É isso mesmo, Mar Gonçalves. Eu faço aqui minhas palavras, Mar Gonçalves. Olha, se eu fosse empresário, esse é um cara que eu contrataria. Se ele fosse um jornalista, eu contrataria. Né? Eu acho que o Jair tem que procurar os direitos dele. Eu queria agradecer, infelizmente eu não sei o nome, um escritório de advocacia lá em Joinville já se ofereceu para defender o Jair no que ele precisar. É que o Jair é tão bonzinho que eu até perguntei para ele se ele ia processar. Ele falou, não sei, vai piorar a minha situação ainda mais. Porque já manchou a carteira profissional dele. Ele foi registrado no dia 13 de abril, inclusive meu aniversário, né? A van abriu no dia 9. Aí vem o senhor Léo Dias de novo, né? De novo com mais uma fake news, posta que havia um monte de reclamações desse gerente lá na empresa. Como é que um café que está aberto há 35 dias pode ter um monte de reclamação do gerente? É um negócio, cara, eu não sei, eu até falei assim, me envergonha o que fizeram com a minha profissão, gente? O que fizeram com a profissão de jornalismo? Porque, assim, a pessoa querer já ajudar o padre, por isso que publica um negócio desse, como é que pode ter várias queixas
de um cara que está trabalhando há 35 dias, que foi contratado, dá para ver o moleque trabalhando, que não condenado ali, nada. Aí vem um jornalista publicar, já existiam várias queixas contra ele. É uma vergonha, né, gente? Uma vergonha. Ele é de serviço, mas tem 30 milhões de seguidores que acreditam nas mentiras que ele fala, né? É igual a fake news dele, que o Márcio Smelling assediou professora de inglês, né? Que a Globo, o pai do Thiago Leifert, quis destruir o Gustavo Lima. É só fake news, gente. Só fake news, uma vergonha, cara. Uma vergonha. E aí acaba com a vida do moleque normal, né? Porque o Léo Dias tem 30 milhões de patrimônio e 30 milhões de seguidores. O Jair ganha 2 salários mínimos e mora lá em Joinville e não tem pai nem mãe. Olha, eu realmente, às vezes, eu espero que tenha destino mesmo, né? Pessoa pagar. A vergonha, cara. Eu não aguento mais também, gente. Sempre fazendo uma fake news, né, cara? Não tem nenhum registro de queixa dele. Eles tinham acabado de começar a trabalhar, gente. Ele começou no dia 9 de abril. Hoje é dia 19, cara. Ele foi mandado embora no dia 13. Ele não trabalhou um mês. Como é que você pode várias reclamações de um cara? E ele nunca recebeu nenhuma queixa. Cara, a pessoa ser humilhada uma vez, tudo bem. Agora você vinha ainda um jornalista mentir e enfiar mais o pé em cima da pessoa que já está destruída. Essas horas que eu falo assim, tomara que exista algum tipo de destino no mundo. Não, eu não sou fã de padre nenhum, gente. Oi, Alessandra querida, como vai? Então, quem tiver aí, gente, em Joinville, obrigado, Schmetterlings. Ontem me deu até depressão essa história, né, gente? Que é? 2 semanas atrás, o padre estava sendo entrevistado falando depressão, assuntos profundos, depois da SPT na cafeteria. Maio. Deu um mês, deu mais de um mês, deu 40 dias. Na verdade, 35 dias. O padre, foi o colega do padre. É verdade, não é a Van, hein, gente? A Van é o grupo lá do Luciano Hang. É a Havana, é uma cafeteria que vende alfajor. Aliás, eu não suporto alfajor, acho muito farinhento. Obrigado, Neuza, querida. Ah, que fofa, por causa desse velho ranzinza tem um cara legal. Você magoou, hein? Velho? Eu não sou velho, eu sou vintage. Obrigado para vocês. Deixa eu falar outra coisa. Eu recebi muitas mensagens aqui de vocês, queria agradecer. As pessoas falando, nossa, obrigado por você ter ouvido do outro lado. E eu, mais uma vez, vou falar para vocês, vocês estão tão decepcionados com a imprensa, vocês estão tão sem acreditar na imprensa, que quando um jornalista faz uma coisa absolutamente normal, vocês ficam, nossa, você ouviu, que maravilha. Gente, vocês estão conscientes de que vocês estão ficando chocados e felizes com uma coisa que deveria ser o normal? Vocês não deviam ficar felizes com isso, vocês deviam lamentar o que virou o jornalismo. Eu agradeço, eu fico sem jeito até com o que vocês escrevem aqui para mim, mas eu acho que eu estou fazendo só o básico, gente. Isso aqui que eu faço é o básico do jornalismo, é o básico do básico. E vocês ficam, sabe, chocados. Eu me espanto com isso, porque vocês não acreditam mais em nada, né? E daí, quando alguém faz uma coisa absolutamente normal, pergunta se o Léo Dias foi ouvir o Jair. Pergunta. Mas para ele ouvir o Fábio de Mello é muito mais fácil. Uma empresa que apura antes de punir. Eu não sou velho, sou um clássico. Sou seminovo. Eu tenho um coração enorme de um ogro. Eu sou homem de Deus, quem dera eu fosse.
Sou uma porcaria também. Mas tento um pouquinho fazer alguma coisa certa, né? Oi, Eva Dobler. Dobler, você é judia? Dobler. Que é, Feltrinho, você sabe se os padres que não exercem a função mantêm? Mantém. Mantém. Mas ele reza a missa, viu? Vocês estão enganadas aí. O padre Fábio, eu acho que ele se apresenta, é música, né? Alguma coisa assim. Ah, imagina. Mas é exceção, não tem mais jeito, gente. Beto Ribeiro reagiu ao vídeo do padre. O que ele fala? Ele acreditou no padre também? Que ele acredita na Ana Hickman, né? Obrigado, Viviane. Obrigado. Vocês falam palavras muito bonitas. Para mim, eu fico sem graça. Porque a vida está perigosa. Gente, a vida pode acabar de um dia para o outro, né?